Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 24, e o versículo 36. Assim está escrito: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui está uma orientação dada pelo Senhor Jesus nos últimos dias em que ele esteve aqui na terra, antes de ser entregue para cumprir o trabalho que ele veio fazer, a obra da redenção. Mas ele deixou bem claro tudo o que haveria de acontecer e como as coisas aconteceriam. Isto ficou registrado, então, para que, quando aquilo que Jesus falou e ensinou acontecessem, os seus discípulos que ouviram da boca de Jesus, eles iriam se lembrar de que Jesus já tinha falado com eles antecipadamente. E eles, então, estavam aguardando tudo aquilo que Jesus disse e haveria de cumprir-se. E tudo que Jesus falou cumpriu-se. Nada se perdeu. Jesus veio com esta finalidade, trazer a revelação de Deus para nós, o amor de Deus, o plano da salvação, libertação da nossa alma, a promessa da vida eterna, a garantia de vivermos uma eternidade com Deus na glória celestial. Tudo isso Jesus veio e anunciou para os seus discípulos. E quando estava para partir, ele deixou esta orientação, dizendo que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Estas foram as palavras de Jesus. Deus abençoe a irmã Maria José. Nós encontramos aqui a garantia que Jesus nos deu de que ele iria para o Pai, preparar lugar, e voltará no momento em que o Pai decidir que ele deva vir para buscar aqueles que por ele foram salvos para irem habitar nas mansões celestiais. Mas nós vivemos num mundo em que muitas das vezes esta palavra que Jesus deu é para despertar no coração a esperança da vinda gloriosa de Jesus. Ele virá, ele voltará outra vez. A Escritura do Antigo Testamento promete, as Escrituras do Novo Testamento prometem a volta de Jesus. Quando ele foi assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando Jesus quando ele estava subindo aos céus, e em dado momento apareceu diante dele os anjos e disse para ele: Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então deu a certeza de que o Jesus que foi assunto ao céu, para a presença do Pai, é ele mesmo que vai voltar para buscar aqueles que ele salvou aqui na terra, quando aqui esteve, e nos dias em que estamos vivendo, enquanto ele não volta, o trabalho de salvação continua. E quantos milhares e bilhões de pessoas já tiveram um encontro pessoal com Jesus e nutrem no coração esta esperança viva e gloriosa de que Jesus vai voltar. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. O que ocorre muitas das vezes e as pessoas no meio cristão, quando eles aceitam a Jesus, eles se enchem de alegria, de fervor, de esperança, de compromisso, e estamos esperando Jesus, e Jesus volta logo, e não vai terminar o ano, Jesus vai voltar, e não vai passar muito tempo, e Jesus vai voltar. Então as pessoas ficam como que fazendo uns parâmetros mais ou menos aproximados do que eles pensam que é quando Jesus vai voltar. E outros
eles esperam um determinado tempo, têm uma expectativa de que aquilo pode acontecer dentro de um tempo, provavelmente que eles idealizaram, e como estas coisas não acontecem assim, elas não estão no nosso controle, não estão reveladas a nós, muitas pessoas voltam para trás, eles desanimam, eles deixam de crer na volta do Senhor Jesus. E quantas pessoas nós encontramos parados por este mundo afora? Quando vamos conversar, eles já serviram a Deus, já tiveram aquela viva esperança, mas agora parece que aquilo tudo já não traz mais esperança ao coração dele, já não tem aquela expectativa. Por quê? Porque colocou um objetivo em algo que não era firme, que não tinha garantia. E visto que aquilo não cumprisse dentro daquele tempo, então aquela pessoa desanimou-se. Mas Jesus deixou aqui bem claro, ele disse, olha, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Se Jesus disse que ninguém sabe, ninguém sabe. Mas a mente humana, ela é terrível. As pessoas querem marcar tempos e épocas, dias, meses e horas, e achando que aquilo vai acontecer. Os irmãos da igreja de Tessalônica esperavam que Jesus viesse nos dias em que eles estavam vivendo. E quando o irmão morria, eles ficavam tristes, porque o irmão não estava esperando Jesus. O irmão morreu, não vai encontrar com Jesus. E Jesus não disse nada disso. O que Jesus disse é que o dia e a hora, quem sabe, é Deus. E estando em Cristo, seja pela vida ou seja pela morte, somos do Senhor. A morte não vai interferir em nada da nossa ida com Cristo para a glória celestial, quando ele se manifestar. A morte vai dar os seus mortos. Os que morreram em Cristo Jesus vão ser ressuscitados, vão ser transformados e vão ser arrebatados. E os que estiverem vivos serão transformados e serão arrebatados. Agora, não podemos ficar fazendo cálculos. Quantas pessoas que fizeram cálculos e não deram em nada? Muitos ao longo dos séculos, tal dia, tal hora, Jesus vai voltar, e as pessoas vestiam-se de branco, e uns ficavam em cima dos telhados, Jesus vai voltar hoje, e nós vamos encontrá-lo, e não aconteceu nada. E eles desanimaram, ficaram decepcionados, porque foram iludidos, foram enganados, por falta de conhecer a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus não se deixa iludir por estas coisas. Outros diziam que 2000 chegaria e de 2000 não passaria, e que no ano 2000, no romper do ano 2000 para 2001, Jesus ia voltar. E quantas pessoas venderam bens, venderam propriedades para esperar Jesus voltar? Já passaram 23 anos depois do ano 2000. Mas Jesus vai voltar. A promessa dele é fiel e verdadeira. Não se pode ter dúvida nenhuma com respeito a isto. Porém, o tempo, ou seja, o dia e a hora em que isto vai acontecer, não está no nosso domínio, não está no nosso controle. Isto pertence a Deus. Jesus disse aqui, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho que estava na terra. Mas ele diz, mas unicamente meu Pai. Então Jesus diz que só o Pai sabe a hora em que vai enviar o seu Filho para buscar o seu povo que ele salvou aqui na terra. Desde os passados primeiros até o último que se colocar a vida nas mãos do Senhor Jesus, ele vai ter a garantia desta promessa. Então, tendo a plena certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, de que Jesus vai voltar e a vinda dele se aproxima, nós precisamos esperá-lo para hoje. Mas não dizer que se ele não voltar hoje, amanhã eu não vou esperá-lo. Não. Isso aí é uma infantilidade da fé. Eu vou esperar Jesus até o final do ano. Se ele não vier, eu vou tomar outra direção. Então você não está comprometido com a esperança da vida eterna
aliada com a volta em glória do Senhor Jesus. E, portanto, fica nesta dúvida, e isso acarreta perigos e o tira da comunhão com Deus. O que Jesus disse é que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas que ele vem, e ele virá no momento, diz a Bíblia, no abrir e fechar de olhos. Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, é questão de milésimos de segundo, assim será a vinda do Senhor. Será algo de repente, muito rápido. Mas que ele virá, ele virá. Esta promessa, esta garantia, nós temos firmado. E quando observamos as pessoas querendo adivinhar o tempo, as estações, a hora que Jesus vai vir, não porque eu li na Bíblia, porque eu estudei mais aqui, eu estudei mais acolá, e agora eu fiz um cálculo, e o meu cálculo está certo, porque eu já comparei na Escritura, e tudo está batendo. Não vai dar certo. O seu cálculo não é o cálculo de Deus. Quem tem o controle nas mãos é Deus. Assim como eu e você não sabemos quantos dias de vida nós teremos na terra, porque isso está com Deus. Deus sabe, desde o primeiro dia ao último dia em que nós viveremos na terra, Deus sabe. Isto é do conhecimento de Deus. Assim também, a volta de Jesus para arrebatar os salvos está no conhecimento de Deus. E isto ele não abriu e não revelou a ninguém. Não tem nenhum privilegiado para dizer, Deus falou para mim qual é o dia que ele vem. Não. Se aparecer alguém com este tipo de conversa, pode desmascará-lo porque é um mentiroso. Se a palavra de Deus diz que ninguém sabe, ninguém sabe. Deus não abriu para ninguém. Tantos mistérios que estavam ocultos no Antigo Testamento, por ocasião do Novo Testamento, da vinda de Jesus, Deus começou a revelar vários mistérios. Porém, relacionado ao dia e à hora da volta de Jesus, isso Deus não revelou e não vai revelar a ninguém. É algo dele, exclusivo dele. Então está com ele este controle. Pode ser hoje? Pode. Pode ser amanhã? Pode. Pode ser daqui 10 anos? Pode. Eu não sei quando, mas pode. Isso está com Deus. Agora, o que eu não posso é limitar um tempo e dizer, em tal tempo vai acontecer. Nós observamos os sinais dos tempos de que Jesus falou. Todos os sinais cumpriram-se. Só está faltando cumprir a volta de Jesus. Mas Jesus não está atrasado. Outro dia eu estava escutando um ensinador numa escola bíblica e depois eu fui escutar aquele ensino e ele estava dizendo com todas as letras que Jesus já está atrasado, que já passou da hora de Jesus vir, porque Jesus deveria vir no ano 2000, porque era 2000 de um patriarca a outro, 2000 de outro até Jesus, então de Jesus até sua volta seria 2000. E como nós já estamos em 2023, ele disse que Jesus está atrasado e se baseou lá naquela parábola das 10 virgens que diz, e tardando o esposo. Quer dizer, ele não veio na hora combinada, ele se atrasou. Como que se Jesus fosse como nós, como as pessoas dos nossos dias, quando marca um compromisso para 19 horas, chega às 20 horas, às vezes não vai. Quando marca um casamento, marca o casamento 18h30, quando vai chegar é 20h30. Isso é do ser humano, viver atrasado, sempre atrapalhado. Mas Jesus não. Jesus não se atrasa e Jesus não se adianta. Jesus tem a hora certa de movimentar-se. E a vinda de Jesus está restrito com Deus o Pai. Ele disse, unicamente meu Pai. Então, se o próprio Jesus disse que unicamente
É o Pai que sabe a hora que vai mandar Jesus buscar o seu povo. Não tem nada que a gente ficar especulando. Deus abençoe, irmã Ilza. Não tem nada que a gente ficar especulando, criando cálculo e fazendo confusão na cabeça do povo. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que, como não sabemos quando ele vai voltar, sabemos que ele vai voltar. Vai, com certeza. Agora, quando? Quando eu não sei. Não posso afirmar nada. Como disse, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode levar tempo, não importa. Qual deve ser a minha atitude, sabendo que Jesus prometeu que vai voltar? Não disse o dia, não disse a hora. Isso está com Deus. Como é que eu devo proceder? Eu devo viver em constante vigilância, com cuidado, com prudência, com comprometimento. Lembra quando Noé começou a construir aquela arca que Deus o separou para construir a arca, porque Deus ia mandar um dilúvio sobre a terra, e Noé, pelos cálculos, parece que por um período de 120 anos, ele construindo aquela arca, e as pessoas não deram crédito a Noé. E cada dia Noé construiu uma parte, construiu a outra. Quando passou o tempo, Noé construiu aquela grande arca, aquele grande navio de 3 andares, um negócio estrondoso, bonito, que ninguém nunca tinha visto na vida. Aquilo foi uma novidade naquela época, mas mesmo assim, aquele povo não acreditou na palavra de Noé. Noé foi o pregoeiro da justiça. Não entrou uma única pessoa com Noé na arca, a não ser ele, a sua esposa, seus filhos e a esposa de seus filhos. 8 pessoas entraram na arca. E quando veio o dilúvio e a água começou a subir, eles começaram a correr. Agora nós acreditamos, agora acreditamos. Noé, abre a porta, Noé. Não tinha jeito. Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. Então não tinha como abrir. Mesmo se Noé quisesse abrir por dentro, por fora estava travado. Deus fechou. O tempo da oportunidade passou. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. É esse tempo nosso. Agora, a gente não pode ficar preso e ficar marcando tempos e estações. Quando Jesus apareceu, disseram: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ele disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Então as coisas estão com o Pai. A ordem para Jesus vir está com o Pai. E muitas pessoas dizem: não, ele já veio, ele fez um trabalho aí nas regiões celestiais e ele está lá esperando por... Não, senhor, Jesus não veio em lugar nenhum. Jesus continua à direita de Deus Pai. E o que Jesus preparou não precisa nada de purificar, porque lá não tem sujeira, lá não tem imundície e lá não vai entrar nada que cometa abominação. Só entrará os salvos, lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Estes terão direito a entrar na cidade pelas portas e a comer da árvore da vida que está lá, que é a saúde para as nações. Este povo vai encontrar-se com Jesus. Mas a palavra de Jesus foi: daquele dia e hora ninguém sabe. Então não adianta a gente querer fazer cálculo, querer adivinhar, querer criar fórmulas e para dar a entender às pessoas que nós temos sabedoria, que nós conseguimos decifrar enigmas e conseguimos ver códigos na palavra de Deus. Nada disso, isso não leva a nada. O que é para nós saber está claro, está revelado. Jesus veio. Realizou a obra da redenção? Realizou. Para salvar a humanidade? Sim. Eu tenho salvação? Tenho. Experiência pessoal. Ele me salvou. Me perdoou, me libertou. Assim também você, cada um de nós. Ele prometeu que vai voltar. E diz que o dia e a hora está com o Pai. Isso para mim basta. Isso para você deve bastar também. Não tem nada que ficar futucando,
e procurando descobrir uma vírgula aqui, um ponto ali, um número acolá, uma hora lá adiante, e juntar essas coisas e dizer, achei. Não achamos nada. Se Deus não revelar, nós não sabemos nada. E tudo que sabemos a respeito de Jesus, da sua obra e de seus feitos, é porque encontramos revelado na palavra de Deus. Porque se dependesse de nós descobrirmos, jamais descobriríamos. Mas por estar revelado na palavra de Deus, nós buscamos na palavra do Senhor e o Espírito Santo aplica aquilo ao nosso coração e traz a nós o entendimento. Agora, com a volta de Jesus, o Espírito Santo não sabe, Jesus diz que o Filho não sabe, diz que os anjos não sabem, mas o Pai sabe. E este é segredo do Pai. Pronto, acabou. Ah, mas hoje Jesus sabe, mas depois que Jesus foi para o céu, Jesus agora já está sabendo. A mim não importa. O que Jesus disse aqui, ele disse, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu fico com o que ele disse aqui. Porque a palavra de Deus não muda. E se Jesus disse isso, é isso que nós temos que acreditar. Não temos que ficar criando coisas dizendo, ah, mas naquela época Jesus falou porque sim, mas agora é diferente. Pois é, se este ponto agora eu posso compreender diferente, então eu posso mudar tudo que está na Bíblia, porque ela foi escrita há mais de 2000 anos, então eu posso mudar muita coisa nela aqui, porque agora é diferente. E isso não temos apoio. A palavra de Deus diz, quem tirar alguma coisa desse livro, lhe será tirada a parte da árvore da vida. E quem acrescentar alguma coisa, lhe serão acrescentadas as pragas que estão escritas neste livro. Então, ou tirar a palavra, ou diminuir, ou modificá-la, corre sérios perigos diante de Deus. Em primeiro lugar, perde a salvação. E segundo, vai perder as bênçãos. Em terceiro, vai receber as pragas que estão escritas neste livro. Vai ser o juízo. Então, é melhor a gente ficar com o que está escrito. Deus abençoe, irmão Mário. É melhor a gente ficar com o que está escrito. Olhe bem, vou ler outra vez. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, está aí, unicamente meu Pai. Estas foram palavras de Jesus. E Jesus não ia dizer uma coisa aquele dia para dizer outra coisa depois. Não. Jesus não tem duas palavras, Jesus tem uma só palavra. E a palavra dele é fiel e verdadeira. Ele vela por ela, e ela se cumprirá conforme ele determinou. Assim se cumprirá. Deus abençoe a irmã Vilma Maria. Então nós encontramos aqui que, em razão disso, há uma grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Por quê? Nós não podemos descuidar. Nós não podemos distrair. Não, hoje Jesus não vai vir, não. Olha, eu acho que nem esse mês Jesus vai voltar. E aí a pessoa se deslancha e abre a porta e vai para determinados lugares e rompe com os princípios, porque ela entendeu que Jesus ainda vai demorar um pouquinho para voltar. E há outros que pensam que, quando chegar o momento de Jesus voltar, vai sair um anjo pelo céu tocando a trombeta, dizendo, olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eles vão correr para se consertar com Jesus. Não vai existir isso. Vai ser um momento de surpresa. Por isso que Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Porque as pessoas colocam a fé em objetos, em datas, em tempos. E não é assim. A nossa fé deve estar em Deus. É Deus que vai decidir isto? É. Pronto, eu creio. Está resolvido o problema. Não tenho mais nenhuma dúvida. Vou me preparar, vou andar com cuidado, com vigilância, com prudência, com temor, porque eu não sei o dia, não sei a hora, mas pode ser agora.
Então eu estou esperando ele para agora. E se chegar o meu dia de morrer e Jesus não estiver vindo? Não importa, não vou perder nada. Vou descansar, vou ser levado ao pó, o corpo vai se desfazer, mas um dia, quando Jesus vier, ele vai me chamar e eu vou me levantar da terra e vou ao encontro dele. Você também, o outro, aquele outro, os que já partiram, dormiram em Cristo, todos eles estão atentos ao momento quando Jesus vier. Não vai ficar ninguém esquecido pelo caminho. Jesus não vai deixar ninguém perdido. Ih, faltou fulano, faltou ciclano, faltou Bertrano. Não, não vai faltar ninguém. E não vai precisar um chamar outro. Olha, Jesus está vindo, olha, vem, vem. Não, todos eles vão ouvir o chamado e vão se levantar. E os vivos vão ouvir o chamado e vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. E vão com Cristo para os ares onde se dará o encontro, e de lá irão à presença do Pai e começará a abrir-se os portais da eternidade para que nós possamos adentrá-lo e viver lá por toda a eternidade com o Senhor nosso Deus, agradecido por Jesus ter feito por nós o que ninguém poderia fazer. Então é importante que a gente tenha este comprometimento. Nós não podemos facilitar, não podemos brincar. Não adianta você ficar 20, 30, 40, 50 anos esperando Jesus e a hora que Jesus vier você não está pronto. De que adiantou? Não adiantou nada. Então é preciso estar pronto. É preciso ficar atento. Você não pode tirar o olho do alvo. O nosso alvo é Jesus. Nós estamos olhando para Ele. Ele é autor e consumador da fé. Ele está alimentando a minha esperança. E que esperança é essa? Que Ele vai voltar. Ele vai vir para me buscar. Ele vai vir para te buscar. Ele vai buscar a cada um de nós. Agora a gente não pode dizer o dia e a hora. A gente não sabe. Não está com a gente. Não adianta. Jogar umas pedrinhas, um talismã e fixar a mente, não vai sair nada. Com relação à volta de Jesus, não vai sair nada. Isso está com o Pai. Na hora que ele disser, filho, chegou a hora, ele diz, Pai, estou indo. Vou receber os meus e trazê-los a ti. E é assim que vai acontecer. Mas aqui está, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando você encontrar estes espertalhões que começam a fazer cálculos, datas, dias, meses, horas e tempos, desacredite. Eles não têm esta revelação de Deus. Quem tem esse momento é Deus. Ele não abriu para ninguém. E não vai abrir agora. Tudo que ele poderia revelar, ele já revelou. Todos os mistérios que eram para ser do nosso conhecimento, o Senhor Deus abriu. Está a descoberto. O Espírito Santo agora traz a iluminação e nos dá a compreensão. Mas a volta de Jesus, Deus não abriu para ninguém. E não vai abrir. Ninguém espere que vai chegar um tempo com a evolução, com a tecnologia, com a inteligência artificial e com tanta coisa, e nós vamos chegar e vamos conseguir e vamos ter o mesmo conhecimento de Deus. Nada disso. Ser humano continuará sendo ser humano, marcado pelo pecado. Se não é a misericórdia de Deus e a salvação em Jesus, ele está perdido. Então, Jesus não veio para salvar robô. Jesus veio para salvar almas, homens e mulheres que Deus criou. São estes que ele vem para salvar. E nós dependemos desta salvação oferecida por Jesus. Então fiquemos firmes com ele. Andemos com temor, com obediência, com vigilância. Não descuide, não facilite, não brinque, não negue Jesus.
Não saia fora da presença dele, achando que você vai ter uma oportunidade de retornar. Talvez você não tenha oportunidade. Talvez pode acontecer que Jesus venha, você fique. Ou por outro lado, neste momento que você sai do caminho, você é levado à morte. E como vai ficar? Não vacile não. Fique firme com Jesus. Prossiga nessa esperança. Alimente-a a cada dia com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Não busque entendê-la e descobrir esse mistério em qualquer que seja a fonte. Não. Se na palavra de Deus diz que não, é não. Os lugares podem dizer sim, você consegue, tem aqui um cálculo, tem aqui um plano, tem aqui um projeto, tem aqui não sei o quê. Nada disso é verdade. Se a Escritura diz que não, que ninguém sabe e ninguém saberá. Mas o Pai sabe, continua sabendo e saberá até o fim. E Ele é que vai dar a voz de comando quando chegar o momento. Ele vai dizer, vai meu filho. E aí ele vem. E nós vamos. Então, guarde isto. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, o que fazer? Vigiai. Vigiai, porque não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus virá. Ele vem, só não sabemos quando. Mas que vem, vem. E nós o estamos esperando. Deus abençoe, Rai Freitas. Então, que Deus nos ajude, que a volta de Jesus seja no nosso coração uma esperança viva, que se renove a cada dia, que fortaleça a nossa fé, que melhore o nosso ânimo, a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas relações, que tudo isso possamos fazer com os olhos voltados para o momento glorioso da volta de Jesus. Assim a gente não se perde pelo caminho, a gente pode fazer, pode viver, pode trabalhar, agir de um lado e de outro, mas com o coração voltado para o encontro com Jesus. Este encontro está próximo de acontecer e vai acontecer. Espero estar lá. Espero que você também esteja lá. Que cada um de nós estejamos lá, prontos, firmes, resolutos e decididos. Estamos esperando o nosso Senhor. Ele foi, mas ele vai voltar. Eu estou aguardando a todo instante. O meu coração preserva esta esperança, esta promessa de que ele virá me buscar, ele virá te buscar, ele virá nos buscar. E juntos iremos para a glória celestial. Guarde isto no seu coração. Siga firme, siga fiel, seja temente, seja obediente, seja sincero. Não brinque. Haja com prudência. Querendo Deus, amanhã retornaremos.